Dia 3 de março do ano de 2017. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Estamos na Assembleia de Deus, né? Das brasas que ardem eternamente. Qual é o pastor? Pastor Álvaro, tenho o prazer aqui de compartilhar do altar com o bispo Primaz, né? Gostei muito da saudação do irmão. Depois quero pegar o seu telefone para você ministrar uma palavra lá na nossa igreja. Né? Leva o irmão aí também para estar compartilhando. E essa missionária também conosco, né? Vadinho com seu esposo. Queremos vocês na quinta-feira, a irmã que dirigiu o trabalho. Depois vou pegar o telefone de vocês, né? Nós estamos sempre na quinta Pentecostal da Vitória, lá no bairro Universal, e Deus fala grandemente, irmão. Deixa Deus usar vocês lá. Irmão, segundo Crônicas, capítulo 11. Segundo Crônicas, capítulo 11. Agradeço o convite do missionário Eduardo, o fé em Deus vai estar lá pregando na Quinta da Vitória também. Não é? Temos os irmãos lá. Os irmãos podendo estar conosco em Viana, vai ser um prazer. Segundo Crônicas 11. Versículo 1. Segundo Crônicas, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 11. Livro histórico da Bíblia. Eu gosto muito de pregar esses livros difíceis que quase ninguém prega, né? Agradeço a irmã também porque louvou. Deus abençoe. Tá bom com o nome da irmã? Irmã Sebastiana. Deus abençoe sua vida. Seu esposo evangélico também. Mas Deus faz a obra, né? Está preparando-se. Capítulo 11, irmãos, de 2 Crônicas, diz assim: Vindo, pois, a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino de Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías. A igreja repita: Semaías. Mais uma vez, Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. Agora, vira a folha aí, 2 Crônicas, capítulo 12. 2 Crônicas, capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu que no ano 5º do rei Roboão, de Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes de Judá, e veio a Jerusalém. E então veio Semaías, a igreja repita: Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós que deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, repita: Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. A igreja senta batendo palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, eu insisti com o nome Semaías. Semaías quer dizer, é uma palavra hebraica, é uma expressão hebraica nominal assim. Sema, que quer dizer entender ou ouvir. A Yah é uma abreviatura de Jeová.
Sempre que ele fala Yah, é Javé, Yahvé, entendeu? Então, Jeová ouve ou Jeová entende. Quem é esse homem, irmão? Ninguém nunca de repente pregou sobre Semaías para você. Essa mensagem, irmão, ferveu dentro de mim. Eu sou um tipo de pregador, irmão, que antes de pregar no altar, eu prego a mensagem muitas vezes na minha mente. E Deus sempre me dá revelações sobre isso. E agora, pregando oficialmente, nós vamos conhecer quem é esse homem. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o fundo histórico desse capítulo. Esse capítulo ele foi escrito no tempo de Esdras. Eles pegaram escritos do passado e reescreveram para Israel não perder a sua ideologia, a sua filosofia, não só religiosa, mas como espiritual. Porque o povo ficou 70 anos na Babilônia, então o povo se apegou muito à cultura da Babilônia. Então, para o povo não se desviar, tinha um grupo de judeus, aliás, de levitas, que reescreviam a história de Israel. Mas quem é Semaías? Semaías quer dizer Deus ouvindo ou Deus entende. Ele viveu no tempo de Roboão. Esse homem, se você não sabe, ele é da escola de Samuel. Bem como era Gade, alto conselheiro de Davi, bem como era também Natã, que era profeta dos tempos de Davi e de Salomão. Semaías e Aías eram escritores de 2 Reis, por exemplo. Só ver no final aqui do capítulo 12 de 2 Crônicas, que ele tem livros, ele escrevia livros, ou seja, história. Para você compreender todo o contexto bíblico, você às vezes tem que pegar um livro histórico. Igual para você entender o tempo, por exemplo, de Josias, o tempo de Zedequias, você tem que pegar o livro de Jeremias também. E eu quero, irmão, traçar um paralelo aqui para os irmãos entenderem, que um profeta, ele não é um pregador. Tem pessoas que pregam, mas são mestres. Paulo, no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, ele diz que Jesus deu uns a mestres, não é isso? Professores, doutores, pessoas de alta patente. Mas um profeta não é um pregador, irmão. Deus até te mostra algo pregando e cantando. Mas um profeta é mais do que isso. Semaías, irmão, pelo que você vê em 2 Crônicas, aliás, em 1 Reis, capítulo 14, foi ele que escreveu. Você quase não acha ele. E Deus mostrou para ele que Aías teve encontro com Jeroboão. E Jeroboão era capataz de Salomão. E Deus tinha dito, olha, vou te dar 10 tribos para você, vou deixar tudo aqui, vou dividir o reino. Deus mostrou tudo isso para ele. Passam-se 17 anos. Semaías já está velhinho. E aí acontece de Roboão subir ao trono, que era o primogênito de Salomão. E acontece, irmãos, um tempo de opressão, um tempo de angústia, um tempo de prova. Você pega Provérbios, por exemplo, 28, versículo 11, a Bíblia diz que o rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido, examina. O que ele quer dizer? Nós somos pobres, nós não temos dinheiro. O rico chama a gente de besta, porque ele tem grandeza, ele tem dinheiro, mas Deus também te dá sabedoria aos seus pequenos. E Semaías, irmão, lendo a Bíblia Sagrada, ele estava falando, ó, Deus não está nisso aí não. É o que o irmão falou aqui, ó. A época em que vivemos é a época mais fria de todos os tempos. Os irmãos que são mais antigos da Assembleia de Deus do que eu aceitei Jesus por volta do ano 90, 92. A Assembleia de Deus, irmão, era um ministério. Eu já conheci gente que em 56 já era crente da Assembleia de Deus. Um ministério sério. Católicos, irmão, entrava dentro da igreja da Assembleia de Deus, sentia o poder de Deus, via pessoas servindo a Deus verdadeiramente. Eles até não se convertiam, alguns, mas tinham um respeito tremendo. E o que você vê dentro dessas Assembleias de Deus, irmão? Você vê, irmãos, o que o irmão contou aqui, a respeito do rapaz que tinha o espírito de vaidade na vida dele. Ele gostava de andar fazendo barulho, né, dentro da igreja. Irmão, você sabe qual é a entidade que trabalha dentro da obra da vaidade, que é uma coisa complexa, é o segundo pior demônio do inferno. Se chama Astarote. Esse é um demônio, irmão, que governava os cananeus do passado, que foi reverenciado por Israel como mãe dos israelitas, mãe da terra. Os israelitas, irmão, eles se infiltraram tanto na cultura cananeia, que as pessoas que hoje estudam história não conseguem achar Israel. Não, esse povo aí é cananeu. Igual hoje em dia, irmão, você entra dentro de muitas Assembleias de Deus, que você vê a gente vendendo coisas dentro da igreja. O que mais você vê? É gente brigando por causa de carro. O que mais você vê é gritaria. Irmão, é coisa feia o que você vê em muitas Assembleias. Tem pessoa que se você não pagar, irmão, ele não vem cantar, não vem pregar. Eu falo, meu irmão, pelo amor
Deus, irmão. Como pastor aqui em Vitória, ele falou que ele convidou uma certa pessoa para vir cantar na igreja dele. Era um cantor que estava aparecendo nas rádios. Ele cobrou 25 mil reais para cantar uma noite. 3 louvores só. Pastor, pode continuar indo, tá, irmão? Porque você está chegando no inferno. Mais um pouquinho você chega lá. Semaías, irmãos, é hoje uma pessoa que aprendeu com um profeta, que é com Samuel. Você não sabe, Samuel, quando era juiz de Israel, ele passava nas principais cidades, que era Betel, não é isso? Ele passava em várias cidades, mostrando a doutrina e a palavra do Senhor. Semaías era da escola dele, irmão. Isso fala, irmão, que se você aprendeu certo, não entra nessas ondas que tem por aí, não, irmão. Porque está cheio de gente se infiltrando em ondas erradas. O cristianismo, ele passou pela primeira onda, que foi a onda apostólica, lá em Pentecostes, não é isso? Houve outras ondas. Entrou a onda monofisista, a onda gnosticista. Agora Jesus, ele veio espírito, ele não veio em carne. Então os discípulos combateram. Nós também temos que combater hoje a heresia. De pessoas, irmão, que vêm para a igreja para trás de prosperidade. Tem pessoa que ele vai para o monte e bota Deus na parede. Ele dá um tie break em Deus assim, bem no pescoço. Me dá minha bênção. Eu aperto o seu pescoço até você morrer. Crente lutador de Kung Fu, irmão. Crente que fala, Deus, eu estou servido. Irmão, muita gente tem aquele adágio mentiroso. A oração é a chave da vitória. A oração, irmão, traz vitória sim. Tem vitória na Bíblia que você recebe orando. E a própria Bíblia diz, se o povo que chama pelo meu nome orar, não é isso? Mas isso não é o tempo da sua vitória. Eu vejo, pensa na Bíblia, irmão, que não precisou oração. Davi teve que orar para derrubar Golias. Tem uma hora que Israel está na frente do mar e Deus fala, o povo está orando por quê? Manda ele marchar, Moisés. A chave da vitória está na obediência a Deus, irmão. Está na obediência. Eu conheço um crente, nosso irmão aí também conhece o nosso irmão ali. Ora 2 horas por dia, irmão, e tem dom da língua comprida. Ao mesmo tempo que ele ora pedindo a Deus, ele joga a bênção toda fora falando do próximo. Ao mesmo tempo que ele fala com Deus, ele desrespeita a Deus. É como, por exemplo, você é solteiro, né, irmão? Vamos que eu sou um mau caráter. E eu vivo buzinando no seu ouvido, eu te amo, e vão casar, e você está olhando meu caráter, é uma porcaria de ser humano. Você vai me dar atenção? Você vai falar, meu filho, procura outra para você tentar enganar, porque eu... E Deus é do mesmo jeito, irmão. Se pegar uma ilustração no celular, é como se Deus visse o número do crente que está lá, Rogério Menezes. E esse aí é um crente mentiroso. Ora na igreja, busca e não tem vida nenhuma comigo. Semaías, irmão, é o tipo de profeta que não agrada ninguém, irmão. Ele agrada a Deus. Para você ter uma ideia, Semaías, ele veio num tempo depois de Aías, depois que Aías morreu, o Silonita, que também era biógrafo de 1º Reis. Semaías, quando aparece, irmãos, ele aparece em cena, no capítulo 11, 2º Crônicas. Os levitas escrevem, mostrando a coragem que esse homem tem, irmão. Pensa bem, irmão, 180 mil homens armados para a guerra. Eles têm a ordem do rei para poder ir. E aí parece que eu vejo Semaías, irmão, entrar na frente dele. Quem é você? Sou Semaías. Diz, não é isso que diz o capítulo 11? Diz para Roboão, olha só a autoridade do homem, irmão. Fala para Roboão, filho de Salomão, não falou meu rei, porque o rei dele é Jeová. Filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um para sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. De onde ele tirou isso, irmãos? Primeiro, o Espírito Santo mostrou a ele. Segundo, analisando pela Bíblia, irmão, ele viu que estava tudo certo Deus separar as 2 tribos, porque estava tendo opressão. Roboão, irmão, botava o quilo do arroz a 20 reais, se fosse hoje. Oprimia o povo, colocava altas taxas, mas biblicamente Deus estava no meio daquilo para dividir o povo. Deus levantou Jeroboão lá. É engraçado você pegar a tradução do nome Jeroboão, quer dizer, e o povo aumentou-se. Você pega o nome Roboão, quer dizer, e o povo cresceu. Tem diferença para você? Tem não. É como se eu falasse assim, o nome dessa irmã é crescimento, da outra é aumento.
Tem diferença? Então, irmão, tem pastor que ele é igual ao mundo, irmão. Igualzinho. Lá do outro lado, lá em Jeroboão, lá com Jeroboão, estão adorando Jeová na pessoa do bezerro de ouro. E aqui, para você ter ideia, do lado sul, Roboão, ele toma a gestão de Israel. Mas quem é a mãe de Roboão? Se você pegar bem o capítulo 14 de 1 Reis, a mãe de Roboão era uma mulher amonita, chamada Naamá. Se vocês se lembram, Salomão teve 700 mulheres, não é isso? E praticamente todas, irmão, eram ímpias. O que você acha, irmão, que a sua mulher ia fazer se você tivesse 3 mulheres e você é casada com uma só? O que ela ia fazer se ele é seu filho? Manda elas todas embora, não é isso? A sua esposa seria a rainha, ele seria o rei, não é isso? Então, irmãos, presta atenção como o contexto desse capítulo 11 é forte. Então, todas as outras mulheres foram deportadas para os países delas. E quem é que estava governando praticamente? Naamá, que influenciou Roboão desde criança. Filho, adora Moloque. Quando você tiver o primeiro filho, bota na mão dele. Moloque, irmão, é um tipo de entidade que na demonologia, 6º pior demônio do inferno. Ele é um demônio terrível. Ele, em Israel, era comparado a uma fogueira, cheio de orifícios, assim, cheio de buracos. Por exemplo, ela teve um filho. O primeiro filho dela vai botar na mão de Moloque ou jogar a criança dentro da fogueira. Era um ser, um corpo de homem, cabeça de leão ou cabeça de touro. E está aqui o Deus da fertilidade. Se lembra alguma coisa hoje? Cultos da prosperidade. Irmão, não se faz uma campanha de adoração a Deus. Se faz uma campanha de prosperidade. Você vai semear seu carro aqui, Deus vai te dar uma fazenda. Não é isso? A moça aí vai comprar um casadinho de 50 reais, aí ela vai fazer campanha. Todo dia ela come um casadinho, até o 10º dia Jesus botou um marido na sua vida. São as pessoas da falsa religião, irmão. Quando você pega, irmão, o capítulo 14 de 1 Reis, que Semaías escreveu, você vai ver que tinha gays dentro da igreja. Homens escandalosos e sodomitas são prostitutos cultuais. Você sabe como é que era o culto, irmão? Dedicado a uma entidade maligna. Homens beijando até na boca. Irmão, era uma bagunça. Pessoas bebendo vinho e prostituição no meio de todo mundo. Baal era o Deus da prosperidade, irmão. Também é o Deus de... Uma que Israel mudou um pouco o contexto de Baal. Porque Baal, lá, para os cananeus, era um Deus só de prosperidade. E também dos fenômenos atmosféricos. Veio para Israel, se tornou Baal. Né? Porque El é também o nome de Deus em hebraico. Então, Israel praticamente trouxe uma coisa para dentro deles que não é nem do mundo e nem da igreja. Não é isso que a gente vê hoje. Você vê, irmão, street dance de Cristo. Você vê crente jogar capoeira dentro da igreja. Visita o canal da minha igreja, Projeto Lâmpada de Deus, você vê. Crente joga capoeira dentro da igreja, irmão. Tem crente, estou falando sério, vocês não estão achando que estou brincando. Tem crente, irmão, consumindo crack, entendeu? Vem para a igreja doidão, toma da Santa Sé, moças que cantam no grupo de moças e fazem programa para manter o vício. Nós vivemos o tempo do rei Roboão, mas Deus tem Semaías para falar a verdade aqui. A Bíblia diz em Provérbios 29, no versículo 18, que não tendo profecia o povo se corrompe, mas bem-aventurado é aquele que guarda a lei. O que a Bíblia está dizendo? Quer repreender os outros? Tem que ter conduta. Ele tem crente, irmão, que ele é igual o ímpio. É um palhaço, um contador de história, um mentiroso, copista a mulher dos outros. Você vai repreender o ímpio como? Vai não, irmão. Não vai. O ímpio vai mandar você plantar batata e colher repolho no meio do asfalto. Semaías era homem de Deus. Semaías, irmãos, quando ele se levanta, o povo diz: eu sinto Deus nas palavras desse homem. Por isso que eu falo, irmão, que profeta não é pregador. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12, 28, Deus pôs na igreja apóstolos, que são lideranças, e profetas. O profeta, irmão, é aquele que é o ouvido de Deus, é a boca de Deus. Diz um certo homem de Deus que o profeta tem um coração pesado, que o coração de Deus está dentro do coração dele, ele parece ter uma sensibilidade a mais. E pensa bem você como Semaías. Pensa bem, você vê pessoas trazer o dízimo da prostituição,
e Deuteronômio 23, 17, é proibido, Deus disse, não traz para cá não. E tem igreja, irmão, mantida por traficantes. Acredite se você quiser. No Rio de Janeiro tem um pastor famoso que está até preso, os traficantes traziam dízimo da droga. Da droga. Aqui na Ilha do Príncipe também tem outro. Eu preguei lá uma vez para nunca mais pregar. Entendeu? Pessoas, irmão, que acham que a casa de Deus é Caixa Econômica Federal. Então, irmãos, você vê pessoas hoje frustradas dentro da igreja, irmão. Pessoas que oram, vão para monte, vão para vale, mas o Deus que ele está servindo não é o da Bíblia. Porque Deus não faz barganha. Não faz. Porque se o homem casa com a mulher, ele ama a mulher do jeito que ela é. Pode ser gorda, ela pode ser branca, ela pode ser feia, é a esposa dele. Então ele ama incondicionalmente. Agora, nós queremos, irmãos, infelizmente, impor a Deus a nossa vontade. Então, Roboão, irmãos, nesse capítulo 11 de 2 Crônicas, você vai ver que no 5º ano de existência dele, ele edificou lugares. Ele edificou cidades fortes, ele pegou os filhos dele, que eram 18. Mais ou menos é isso que o texto diz, né? Fortificou as fortalezas, ele deu provisão para os filhos dele. Ele teve 18 mulheres, o que é pela lei, irmão. Mano, se você pegar segundo Deuteronômio 17, você vai ver que existe ali prescrições para a lei de Deus para o rei. O rei não podia servir a Deus de qualquer maneira. Se o rei quisesse ser próspero, tenha uma esposa. Davi e Salomão sempre andaram em pecado diante de Deus, pode ter certeza disso. Por isso que sempre teve declínio e problema no ministério dele. Deus disse, tenha uma esposa, não tenha excesso de soldados, porque eu vou proteger o lugar. Outra coisa, não acumula ouro demais, porque Salomão, um dos pecados dele foi acumular ouro demais. Irmão, se você vivesse nos tempos de Salomão, andar com a carteira cheia era a coisa mais normal. Ferante andava com a carteira cheia, era um tempo de muita prosperidade. Então não existia distinção entre rico e pobre. Então Semaías, irmão, é um homem que, desde a época de Salomão, ele vem acompanhando os pecados de Judá. E quando Deus levanta ele tem plena certeza do que está fazendo. Então todo profeta, irmão, se você se julga um profeta, presta atenção no que Deus está fazendo com essa nação. Você está vendo aí essas pestes que estão aparecendo, Zika vírus, né? Chikungunya, no mundo eles fazem até uma brincadeira. Fala, rapaz, o Chico quer falar com você, que Chico? Chikungunya. Eles brincam assim, né? O chikungunya quer falar com você. Então o que acontece? Você vê aí, irmãos, pessoas desesperadas querendo se imunizar, pestes, mortandade, terremotos. Porque o Brasil, irmão, é um país ímpio. Aqui tem catolicismo? Tem. Aqui tem igreja evangélica? Tem, mas a maioria delas não está servindo a Deus. Você vê o Cristo Redentor que eu falo nas minhas pregações, Deus não se agrada desse Cristo Redentor. Esse Cristo Redentor é uma imagem mentirosa. Se você pegar a Bíblia em Deuteronômio 5, é repetido por Moisés. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, a semelhança do que está em cima no céu. A expressão hebraica é temuná, que quer dizer parecido com algo. No tempo de Roboão também tinha isso. Ele dizia estar servindo a Deus, mas do jeito dele. Eles tinham o templo de Deus como uma obra faraônica, uma obra política, mas não uma obra espiritual. E o que é que Jesus fala em Mateus 23? Que os fariseus, ele diz assim, se você orar, jurar pelo ouro do templo, você é culpado. Mas se você jurar só pelo altar sem ouro, não é culpado não. Por aí você vê que a falsa religião valoriza bens materiais. Já tem uma religião aí, dentro do cristianismo, infelizmente, que um apóstolo sangrou uma camisa e eles estão passando a camisa em cima do manto deles, dos milagres, e diz que se você entrar embaixo, você é curado. Coloca, irmão, campanha de descarrego, irmão, isso tem no espiritismo. O que é que Jesus faz, irmão? Irmão, é tanta doideira que você vê hoje em dia, que você está pedindo a Deus, irmão, um profeta como Semaías. É doideira, irmão. As pessoas hoje em dia, para fazer campanha de descarrego, quer saber o que a senhora fez, qual é o demônio que está na sua vida, para fazer um mapeamento. Irmão, o que diz Tiago 4, verso 7? Sujeitáveis, pois, a Deus? Então é resistir o diabo, irmão. O diabo tentou? É não. Não. Então um rapaz tentando a senhora no Facebook, você é crente, filho? Não. Então não. Tá, vai se converter primeiro. Tem um dinheiro de propina aí, pastor. Vai pegar? Não. É assim que vence o diabo, irmão. 1 São João 5. Tem gente indo para a terapia do amor também, irmão. Você vai lá, só coisa do mundo, você sai de lá oprimido,
Entendeu? Irmão, isso é a religião de Caim, irmão. Deus não está no meio disso, você pode ficar tranquilo. Entendeu? O capítulo 14 de 1 Reis, agora é Semaías que está falando, olha só o que ele diz aqui, ó. Porque também eles edificaram altos. O que é altos, irmão? Eles iam para o monte e edificavam templos de adoração a Astarote. Astarote era representada, irmão, como deus quando era Astarte, era uma arpia, ou seja, uma mulher com asas e pé de pé de águia, representando a fertilidade, a prosperidade e a guerra. Mas Israel trouxe esse nome para dentro de Israel, Astarote, para falar de um ídolo de prosperidade. E com o tempo eles chamaram de mãe dos israelitas. Ela era representada em forma de um pequeno poste, por isso você vê esse poste ídolo, ela ficava assim, ó, com a mão nos peitos, e ela parecia um poste. Entendeu? Então eles faziam nos montes adoração a esses demônios, vamos dizer logo assim, né? Estátuas e imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro, monte, debaixo de toda a árvore verde. Então o povo fazia o centro de macumba deles e ia para lá adorar os demônios. Havia também rapazes escandalosos, em outra tradução sodomitas, ou seja, gays. Você vê hoje em dia, irmão? Tem um tal de pastor Marco aí que ele fala, porque Deus não é homem nem mulher, Deus é trans, é ímpero, é sexual. Irmão, tem, irmão. Tem pessoa que diz que Deus não me vê em carne e eu faço meu sexo como eu quiser. Deus é contra isso. Olha só, hein? Rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Ou seja, houve um tempo de santidade, né? Era o tempo de Davi. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Outra coisa, irmão, tomou os tesouros da casa de Israel. Irmão, é por isso que muita gente às vezes não acredita em Deus, irmão. As pessoas falam, se Israel serve o Deus verdadeiro, por que então Sisaque tomou os tesouros da casa de Deus? Por que Nabucodonosor destruiu o templo do Senhor? Por que o general Tito destruiu o templo de Deus, matou os judeus? Conta a história que ele pegava uma faca e raspava o ouro, para tirar o ouro das paredes. Por que Deus faz isso? Porque na verdade, irmão, Deus não está mais ali. Entendeu? É como se o senhor foi traído, por exemplo. Eu não quero mais responsabilidade com essa mulher. Aí alguém vê a sua ex-mulher na prostituição e ele fala, mas a esposa do pastor. Não, mas o pastor já largou, é igual muitas igrejas, irmão. Deus, ele faz visita, mas não mora. Tem crente que ele dentro da igreja, ele é cheio do Espírito Santo. Na casa dele, irmão, ele é cheio do demônio. Assiste vídeo pornográfico, vídeo violento, ouve música mundana. E, irmão, é igual a religião de Roboão, irmão. Hoje não está diferente. Deus tem um Sisaque, que é o maior faraó que levantou Israel. Para você ter ideia, irmão, ele escreveu uma estela. Se você não sabe o que é estela, se você conhece alguém com esse nome, estela era uma placa egípcia, normalmente egípcia, com descrições, é porque não tinha uma Bíblia, não tinha um papel. Então eles colocavam inscrições em bronze, às vezes em pedra. E eles colocaram lá, entramos em Israel e destruímos os israelitas. Na época de Sisaque. Então o ímpio, irmão, ele sempre vai bater no peito. Eu aposto mais do que esse crente na empresa. Ele diz que é crente, mas eu posto mais. E eu não sirvo a ninguém. E um serve o diabo e fala, o diabo é maior do que o seu Deus. E Deus fala, só se for o Deus dele, porque eu não sou o Deus dele. Agora aceita Jesus de verdade, para você ver se Deus não te usa esse ímpio para você subir. Irmãos, a época do reinado de Roboão era uma época de apostasia, mas ao mesmo tempo era uma época de prosperidade, irmão. E como é difícil você conversar com um crente, irmão, que está em pecado e é próspero. Eu conheci um pastor, irmão, que quando ele fechava a igreja, ele, quando não vendia cachaça na porta da igreja, é como se o pastor fechasse aqui, os irmãos, ele olha assim, os irmãos foram embora. Aí mandou o WhatsApp, está liberado. Aí faz a fila ali, ó, abre o alambique. Tinha um pastor, e esse mesmo pastor, depois ele ia rodear os irmãos. Que, por exemplo, seu marido viajou, ele ia ligar para você, você está sozinho, deixa eu te consolar. Irmão, está cheio de gente assim, irmão.
Gente, irmão, que não nega a natureza dele, demônio não tem medo, irmão, de crente falso, não. Agora, crente de Semaías, irmão, crente que se põe na frente do exército e fala, o Senhor manda vocês voltarem, aí sim Deus se agrada. Está cheio de crente fraco hoje, irmão. Se um crente vê outro crente conversando, discutindo, ele vai saindo fora. O que diz Apocalipse 21:8? Mas ai dos tímidos, covardes. Semaías, irmão, não tinha medo, você vai cortar minha cabeça? Pois a verdade vai ser dita. O meu pai que perguntou é Samuel. E Samuel, irmão, bateu de frente com Saul. Ele falou, Deus vai tomar o seu reino e vai dar para Davi. Você vai me matar? Então você me mata agora, porque eu já falei. Eliseu, Elias, esses homens é tudo discípulos de Samuel. Então, irmão, profeta que é profeta, ele tem coragem, irmão. Claro que dependendo da situação, você vai fazer como Natan, vai saber conversar com a pessoa. Mas a verdade tem que ser falada. É o caso de Semaías, a segunda vez que ele aparece, está aqui, segundo Crônica 12, o povo, irmão, está sendo atacado por Sisaque. As cidades estão sendo dominadas. Irmãos, esse foi o maior faraó que a Bíblia mostra que se levantou. A história chama ele de Xexonte, ou Xoxente. Ele era um grande faraó líbio, um homem negro, poderoso. Você tem ideia? Ele veio com a ira. Por que ele veio com essa ira? Em primeiro lugar, a filha dele, ele era sogro de Salomão, a filha dele tinha sido deportada, e ele ficou irado, e foi até Jerusalém, irmão. Ele saiu de um continente e foi para outro. Hoje revela o que, irmão? Está vacilando? Tem uma pedra que vai rolar em cima da sua casa. E tem crente, irmão, que fala, não, Jeová, manda o vento e expulsa essa pedra. Irmão, hoje eu vi um pastor, irmão, tem a foto dele aqui, se o irmão quiser ver, por causa do diabetes, a perna, o pé dele, irmão, estava dando aquela gangrena. Ele teve que arrancar 2 dedos do pé. Coisa feia. Tem crente que ele acha que porque ele é servo de Deus, ele pode comer de tudo. Tem que ele fala, Deus, eu entro na tua presença, manda o corpo para queimar as calorias. Queima as calorias, Jeová. Tem uns crentes que são tão irresponsáveis, o carro dele já está batendo pino assim, ó, vai parar, hein? Para Deus acrescentar. Faz igual o azeite da viúva. Aí o carro para no meio do caminho. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte. Oração nem sempre é a chave da vitória. Às vezes tem coisa que você precisa orar. Agora tem coisa que depende da gente, irmão. Com Israel andasse sempre, irmão, nas leis do Senhor. Israel hoje seria a maior nação da terra. Mas quis, irmão, abrir espaço para o ecumenismo. Para você ter ideia, irmão. A Canaã, onde Israel vivia, era cheia de cidades e estados. Cada um tinha o seu rei, cada um tinha o seu Deus. É igual hoje. Hoje você mora num bairro que está cheio de gente com uma religião diferente. Mas você deve influenciar. O que Jesus fala em Mateus capítulo 5? Somos o sal da terra, irmão. Põe um salzinho aqui, daqui a pouco você está com sede. E você também é a luz do mundo. As pessoas devem olhar para você e ver significado. Olhar para você e ver uma solução. Ó, eu vou na casa da irmã lá, porque ela tem uma palavra, tenho certeza. Tem uma palavra para mim. Mas tem crente, irmão, se você fala assim, eu vou na casa de fulano, não, irmão. Aquilo é da 13ª tribo, irmão. Da tribulação. Ó, irmão, você ainda vem trazer mais problema? Ó, meu morrido para desviar. Misericórdia, Jesus. Então tem crente, irmão, que ele não influencia ninguém, ele não serve para instruir ninguém, ele não afeta a cultura dele. E Semaías afetado, irmão. Você pega o capítulo 12 de 2 Crônicas, você vai ver que ele chega para Roboão e diz assim, olha, Deus está mandando esse mal porque você se desviou. Como que ele diz? Toma vergonha na sua cara, pai. Seu avô era um grande homem de Deus. Você está se deixando levar pela doutrina da sua mãe? Roboão representa o crente, que ele segue a tradição familiar e não a palavra de Deus, irmão. A tradição da minha família é que eles eram católicos e espíritas. Eu cresci, irmão, vendo minha família colocando balinha para Cosme Damião e vendo meu irmão levantar de madrugada, chupar as balas e dizer que foi Cosme Damião que chupou as balas. Canalice e patifaria, não é verdade? Então o que eu estou falando para você, será que eu vou seguir, irmão, o caminho da minha família? Tem pessoas que falam, não, porque eu entro em algumas casas, meu pai evangelizar, me dá nojo. Porque eu nasci nessa religião, isso veio do meu bisavô, e passou para o meu avô, e passou para o meu pai, e passou para mim, falei, então vai para o inferno junto com ele. É assim que eu faço.
Irmãos, enquanto a gente não se afunila na palavra de Deus, maldições vêm, problemas vêm, angústias, não vem na vida do crente, sim, mas o que poderá separar um crente da presença de Deus? Nada. Será que Semaías, ele podia cantar um hino da vitória, como Álvaro Tito canta? Pois não há barreira para aquele revestido do poder. A barreira, irmão, não tem, irmão. O povo está adorando Baal, Astarote, Astera, está uma miséria naquele lugar, e Semaías está ali, ó, guardado na palavra. Eu já vou ser, irmão. Você ouve Deus, você entende Deus, você sabe o caminho que esse mundo está. E quando alguém pergunta por que isso está acontecendo, você sabe conversar com a pessoa. Ou conversei com uma certa pastora aí, que diz que é pastora, diz ela que está perdendo até a fé em Deus, que o Natal dela foi o Natal mais magrinho que ela passou. Que ela falou, tem nada na mesa para comer. Eu falei, minha filha, dá glória a Deus. Está faltando, irmão, ler 2 Crônicas 11, Paulo passou aperto também. Mas o povo, irmão, só quer prosperidade. É igual o tempo de Roboão, irmão. E Semaías, quando é levantado por Deus, profetiza que Deus vai derramar o furor dele por meio de Sisaque. Ou seja, está mostrando a razão da ira. E você deve mostrar, olha, sabe por que você está assim? Porque você não larga a cachaça. Porque você não larga, igual eu falo com a minha mãe fuma. Eu falo, a senhora está vendo que a senhora está sofrendo? Porque a senhora fuma. Eu amo a senhora, mas eu tenho que falar a verdade na sua cara. Meu irmão, às vezes está assim, ó. Sabe por que você bebe refrigerante todo dia? Para de beber que Deus vai te abençoar. Então, irmãos, o crente tem que parar de ser político. Porque tem crente que fala, vai deixar a pessoa constrangida, vai deixar a pessoa sem graça. Para com isso, irmão, não sou comerciante, não. Tem que falar a verdade. Ele vem de novo, irmão, o povo se humilha de uma forma grande. E humilhar para o hebreu, irmão, para você ter ideia como a cultura hebraica é uma coisa forte. Eles botam, irmão, por exemplo, eu sou destro. É como se eu fosse hebreu e pegasse nessa mão esquerda, colocasse um tefilim, ou uma filactéria, e enrolasse 10 vezes na minha mão, representando os 10 mandamentos e dizendo, onde eu sou fraco, o Senhor me torna forte. Então eles botavam o rosto no pó, botavam um pano preto, colocavam poeira e ficavam ali chorando. Se humilharam. Deus usa o profeta, e o profeta diz, vocês se humilharam. Deus não vai derramar o furor sobre Judá, mas vocês vão ser vassalos dele. O que é vassalo, irmão? Servo dele. Deus vai tirar de vocês todo o ouro, e eles vão levar embora. Você sabe por quê, irmão? Roboão é o tipo de crente hoje que Deus tem que instalar uma dobradiça na cabeça dele, irmão. Eu vi o pastor Arival pregando, falou, irmão, Deus às vezes trabalha para desmoralizar você. Porque tem crente, irmão, que o pescoço dele é duro. Ele, não, tem 3 níveis dentro da cultura judaica para você beijar. Quando você beija o sacerdote, aqui, ó, na face. Quando você beija o profeta, ó, no punho. Quando você beija o rei, é nos pés. Agora tem crente, irmão, que ele quer orar olhando para cima, dizendo, Senhor, quão grande eu sou. Vaidade, né, irmão? A gente lembra de um anjo que caiu, né, por causa da vaidade, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, para finalizar. Sisaque entra dentro de Judá. Sisaque toma os tesouros de Judá. Deixa um bronze que para ele não serve para nada, porque para os reis bronze não vale nada. Agora Roboão, quando vai para o templo da casa de Deus, vai, irmão, com escudo de bronze. Ele lembra, rapaz, quantas vezes eu me gabava por ter tanto ouro aqui, olha só, cadê o ouro, cadê a minha riqueza? Fiquei drenado, fiquei a zero. É como um crente, irmão, está acostumado a ir de carro para a igreja e agora vai a pé, vai de bicicleta. Deus ainda bota aquela bicicleta foém ainda, aquela bicicleta que fala em mistério. Ele fala, Jeová, Deus fala, vai aprendendo, robô. Vai aprendendo. Quem manda sou eu, o rei sou eu. Enquanto você, irmão, e outra coisa, o ministério de Semaías, quando terminou, Roboão não ouviu a voz dele, voltou a ter guerra com Jeroboão. Que é assim que os reis levantavam o seu patrimônio, com despojo, ia lá, vencia o reino e trazia o despojo. Ou seja, Roboão terminou a sua carreira e foi para o inferno. Porque a ordem do profeta é para ninguém lutar um contra o outro. Então, irmãos, às vezes você fala, preguei tanto para o traficante e ele tomou 5 tiros na cabeça. Preguei para a prostituta e ela se matou. Irmãos, o seu objetivo é pregar e dar exemplo.
Se você é um exemplo, aqueles que tiverem que se salvar vão olhar para o seu exemplo e vão se converter. Na época de Noé, quantos se salvaram das milhões de pessoas que estavam lá? 8 pessoas. 7 com Noé. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Cumprir o seu ministério, pregou a palavra com verdade, viveu a verdade. Então, Deus diz em Ezequiel 33, que você está livre daquele sangue. Jesus também vai dizer, olha, vinde meu servo para o gozo do teu Senhor. O próprio Jesus, irmão, ele passou por isso. Ele vivia em Cafarnaum. Engraçado que em Cafarnaum Jesus curava, Jesus repreendia males, expulsava demônios, e ninguém aceitou Jesus, e Jesus disse que ia ter muito menos rigor para Sodoma e Gomorra, e também para as pessoas do tempo de Noé, do que para Cafarnaum. Em Samaria Jesus não cura ninguém, só prega a palavra, e todo mundo se converte. Então, irmão, tem pessoas, crentes principalmente, com o coração duro, pessoas, irmão, que se agarrou a um bezerro de ouro que ele diz que é Deus, e ele não larga aquilo e vai para o inferno com aquilo, irmão. Vamos precisar pegar o Deus da Bíblia. A obediência traz milagre, mas também traz prova. Você quer bênção? Por exemplo, a irmã que está esperando de Deus um esposo, Deus te dá um esposo abençoado, bonito, vai ter um monte de invejoso assim, eu queria tanto. Vai atrair inveja, se Deus trouxer um homem próspero para a sua vida, vai atrair inveja, fala, nossa, não tinha tanta prosperidade, agora só anda de carro. Então, irmãos, você também tem que aprender a viver na bênção. Porque às vezes a gente está tão acostumado com o deserto que quando vem Canaã, a gente acha estranho, não é verdade? Então, irmão, vamos nos pôr de pé entendendo o seguinte, ser Semaías no dia atual, significa ter discernimento de Deus. Jesus, ele fala em Mateus 24, que os falsos profetas, se possível for, enganarem, se possível, irmão, não pode. Como é que a senhora que é casada com o seu marido vai ouvir qualquer calúnia de quem fala dele? A senhora vai falar, o quê? Meu marido fez o quê? Está roubando? Não, eu conheço meu marido é honesto. Seu marido é ladrão onde? Conheço meu marido? Então nós que conhecemos Jesus, irmão, não adianta vir papo de aranha. O que é papo de aranha? A aranha faz o papinho dela, faz a teia dela para prender as moscas. Já viu que a aranha sempre espicha a teia? É igual muitos falsos pastores, irmão. Tem um que eu preguei sobre ele esses dias, que ele disse, ele foi ofendido por um ímpio que diz assim, você é consumidor de droga, rapaz, você tinha que estar no hospício, você é doido. O camarada falou, agora, seu infeliz, o pastor falando, Deus me chamou, agora é eu ou você? Se Deus não te matar, ele vai matar eu e minha família. Agora, se Deus é comigo, você vai parar 6 meses no CTI. Irmão, o que Jesus fala em Mateus 5? Amaldiçoais aquele que vos amaldiçoou? Não, né? Abençoai. O que tinha que fazer, meu querido? Eu vou orar por você, só isso. Você não concorda com o que eu estou falando? Deus te liberte, tá bom? Jesus sabe que eu estou falando a verdade. Não é desejar o mal para ninguém, não, irmão. Então, irmão, Jesus fala que os falsos profetas, você vai conhecer eles pelos frutos. Eles vêm para essa igreja aqui e trazem um monte de CD para vender. E já fala, só pode comprar? Não, tá vendo? Por isso que a senhora está debaixo de maldição. A senhora não está semeando no reino de Deus. A moça ali recebeu o salário, fala, irmão, levanta a mão para o céu, as duas, para não ter erro. Apresenta para Jesus, enfia nos seus 2 bolsos, a senhora enfia. O que você pegou não negue para Deus. Pior que você pegou na chave da sua casa e no seu salário do mês. Você viu como é que é o falso profeta? Então, irmão, pessoas que amam a obra de Deus, eles querem ajudar, querem acrescentar, não quer tirar o que é da igreja, não. Vamos guardar isso no coração. Você vê que Semaías não tentou, irmão, se tornar um alto conselheiro, se gabar do tom que Deus deu a ele. Ele poderia se gabar, Deus está me dizendo, não, Deus me mandou dizer isso e é isso. Então, irmão, uma boa mensagem não é boa pela sua extensão, ela é boa pelo seu conteúdo. É igual a comida. Você pega um montão de suspiro e come ele, aquilo não tem gosto de nada. Mas pega um pedacinho de filezinho assim, come, degusta. É igual a palavra, irmão. Tem que degustar. É verdade? Vamos nos pôr de pé agradecendo a Deus. Quantos foram edificados, digam amém.